Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já está na tela para nos ajudar a destrinchar um pouco mais desses dados e do quanto a questão da saúde dos governantes se tornou uma questão, enfim, do dia a dia, que se tornou uma questão prioritária quando se olha para o governo da maior potência do mundo. Pois é, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. No final do dia, Yuri, é uma discussão sobre confiança, né, na capacidade dessas lideranças de estabelecerem prioridades e de conduzirem as agendas com algum grau de equilíbrio, né? A história de acompanhar a saúde de presidentes nos Estados Unidos, seja ela saúde física ou mesmo a saúde mental, já é uma praxe de longa data, é algo que, inclusive, se tornou uma certa tradição, né? Os presidentes, de tempos em tempos, acabam divulgando relatórios de saúde, falando sobre seus exames físicos, e cada vez mais, Yuri, isso vem se tornando emblemático na medida em que nós tivemos agora com Trump e antes com Biden, presidentes também que estão atingindo faixas etárias mais elevadas, né? Se a gente olhar para o histórico de presidentes dos Estados Unidos, os presidentes mais velhos, né, aqueles que governaram estando em uma idade mais avançada, eles ficavam em torno de 60, 65 anos de idade durante as suas administrações. Reagan, Eisenhower, Truman, presidente Bush pai, né? Então, a maior parte deles, historicamente, ficava concentrada nessa fase da vida. Se a gente olha para os últimos dois governos, esses últimos dois governos já têm presidentes octogenários ou quase octogenários. O presidente Joe Biden serviu até completar ali 82 anos de idade, né? É até hoje o presidente mais idoso a governar os Estados Unidos. E no caso do presidente Trump, ele agora no dia 14 de junho vai completar 80 anos. Então, não que seja uma relação direta com a idade em si, mas a gente consegue estabelecer ou identificar nessas pesquisas algum nível de preocupação extra. Quer dizer, a gente tem figuras, né, que estão em posições importantes de poder numa condição de desafios mais agravados, né, com a idade e, particularmente, no caso do presidente Trump, os excessos que vêm sendo produzidos, né, desde o início desse segundo mandato, acabam sendo cruzados um pouco com essa disposição de pensar o quanto ele estaria apto ou em condição de equilíbrio. E vários episódios recentes, Yuri, no caso do presidente Trump, reforçam um pouco essa narrativa. Nos Estados Unidos pipocam até certas teorias da conspiração depois de uma sequência, né, de fatos. Ele, por exemplo, participando de eventos públicos, cometeu algumas gafes, então aquela história de você fazer um discurso preenchendo as lacunas, né, e colocando as informações adequadas àquele contexto, ele acabou lendo o que estava contido como sendo um bastidor no roteiro, e isso foi a público, isso foi muito divulgado nos Estados Unidos. A mesma coisa quando ele leu em voz alta um bilhete que era para ter sido privado durante uma reunião em negociação com as petroleiras lá no contexto da Venezuela. Então, são episódios que isoladamente talvez não signifiquem nada, mas nesse contexto de um aumento de desconfiança nessas capacidades todas, acabam gerando essa opinião pública um pouco mais severa, né? Uma opinião pública um pouco mais dura e severa em relação a essa condição, seja física, seja mental, seja de disposição até do ponto de vista da idade, Yuri. Pois é, se por um lado, né, todos os avanços da saúde como um todo têm levado a uma maior longevidade da população em geral, ou pelo menos no mundo ocidental, dos países desenvolvidos também, nos países do Oriente que estão num nível de qualidade de vida maior, de desenvolvimento humano maior, as pessoas têm vivido mais, assim como os governantes, e a gente sabe, né, lição desde Maquiavel, né, Manhota, quem detém o poder não quer só conquistar o poder, quer preservar o poder. Não é por acaso aquela conversa que acabou sendo flagrada de Vladimir Putin e Xi Jinping falando dos humanos viverem até 150 anos, muito provavelmente pensando neles próprios e não só nas suas populações, né?
Exatamente, Yuri. E assim, é uma linha tênue, né? A gente obviamente não quer recair no discurso etarista, porque não é Uhum. sobre isso. Como você acabou de dizer, nós temos essas condições melhoradas até pela ciência, mas o dilema humano também é um dilema de confiança permanente, né? Então, ainda que não seja efetivamente a verdade, é o que as pessoas falam ou acham que é a verdade. Então, a gente precisa acompanhar um pouco dessa leitura também.